Entrei em contato com uma notícia recentemente e essa notícia, ela me impactou. A notícia é: a busca por relacionamentos offline está aumentando. Eu achei muito interessante esse dado e, além de interessante, de acordo com a minha experiência profissional, eu também achei óbvio. Claro que em algum momento iríamos chegar nisso. E eu resolvi falar aqui, então, o título dessa minha live é Mundo Online versus Solidão. Porque aí eu quero falar disso. Como assim vivenciamos nos últimos tempos uma onda tão gigantesca de busca por relacionamentos online e com toda essa explosão aí de redes sociais, de aplicativos e etc., né? Uma profusão gigantesca de oferta muito fácil, né, de tudo isso para a gente. Como assim algumas pessoas estão fazendo o movimento contrário? Bom, de acordo com a minha experiência, a minha bagagem profissional, isso era óbvio. Claro que isso ia acontecer em algum momento. Ainda não sei bem qual é a proporção, tá? Então, aqui não estou trazendo nenhuma estatística oficial, mas sim, existe aí um movimento de busca por relacionamentos offline. Inicialmente, eu quero tecer uma pequena consideração a respeito de mundo online e solidão. Primeiro, vou falar da solidão. A solidão é um dos grandes sofrimentos de toda a humanidade. Claro que algumas pessoas mais, outras menos, mas desde que o ser humano existe, a solidão é uma questão importante para nós. Lá mais nos primórdios da humanidade, era importante por quê? Porque senão o ser humano não sobreviveria se ele não fizesse parte de um bando, de um grupo. Então, a força do grupo foi um dos grandes fatores para a nossa espécie ter sobrevivido até hoje e ser aí uma espécie tão dominante, né? Outro motivo é que o nosso cérebro, ele tem toda uma configuração para a qual é importante o contato humano. É importante a relação de um humano com o outro humano. Eu costumo brincar, eu costumo dizer que nós somos animais sociais. E então nós temos um cérebro configurado para isso, para essa necessidade de estar junto do outro. Então, um motivo importante e grande, sobrevivência. Então, isso ainda está presente no nosso instinto de sobrevivência até hoje. E o outro motivo a gente tem aqui uma máquina que foi programada para funcionar bem a partir da relação com o outro. Claro que, fazendo um parêntese, cada pessoa tem a sua dose. Algumas pessoas vão precisar de muita troca com o outro, outras pessoas intermediário e outras só um pouquinho. Mas não podemos descartar a importância da relação com o outro para a nossa saúde mental. Então,
Vou falar um pouquinho também sobre o mundo online, relações através do online. Ok, é um recurso, tá? Não estou aqui para falar mal do mundo online. Eu considero toda a tecnologia e toda a evolução que existe hoje à nossa disposição em termos de tecnologia, eu considero como algo fabuloso, tá? Entretanto, o grande problema é o uso. Como que eu utilizo esse recurso? Porque fato é que quando vem toda essa tecnologia, principalmente os aplicativos de redes sociais, e que aí a gente pode interagir através desses aplicativos, ok, é algo bacana. Entretanto, não substitui na integralidade aquilo que é o relacionamento presencial, olho no olho, um abraço, sentir a pele, né? O contato da pele do outro na nossa pele. E quando eu falo isso, eu quero trazer uma informação. Eu tenho estudado bastante sobre a neuropsicologia, então, como que o nosso cérebro funciona. E ontem mesmo eu estava estudando e uma informação interessante foi colocada. Eu estava estudando um podcast. Que nós temos no nosso cérebro, receptores para o contato humano. Então, quer dizer, não é só os receptores lá no cérebro para as questões de tato. Não, nós temos neurônios especializados em identificar o contato do outro com a nossa pele. Aí eu fiquei imaginando, né, na maravilha que é o nosso cérebro, em toda a sua grandiosidade, dentro daquilo que a gente já conhece, a ciência já estudou, e é bastante, mas também dentro daquilo que a ciência ainda não conseguiu desvendar e que é muita coisa ainda. Eu fiquei pensando a diferença que tem de um relacionamento online com um relacionamento offline, presencial. Mesmo que seja o online através de uma videochamada, que eu estou vendo o outro, que é em tempo presente, né? A quantidade de neurônios no nosso cérebro que não estão sendo ativados no relacionamento online, em comparação com a quantidade de neurônios que são ativados através do relacionamento offline. Eu fico imaginando, aí imaginação minha, né, a partir desse fato de que somos animais sociais, ou seja, o nosso cérebro foi construído, foi programado, sei lá por quem, mas ele foi construído para interagir com o outro. E aí, quando a gente compara essas duas interações, online com offline, eu fico imaginando aqui a quantidade de neurônios que são ativados no offline e que não são ativados todos lá no online. Ou seja, no offline, tá ali na configuração padrão do nosso cérebro, e aí funciona mais redondinho. E uma quantidade X de neurônios é ativado. Aqui eu estou pressupondo e falando de uma relação minimamente saudável, tá? Então, quando a gente traz para a nossa realidade relações online, relações online,
que são uma criação do ser humano, não é uma criação da natureza, ou para quem quiser nomear como sendo uma criação de Deus, é uma criação humana. E a criação humana, ela reproduz essa criação da natureza ou essa criação divina, mas ela reproduz com limitações. Então, quando eu recebo a notícia de que vem acontecendo um movimento importante e crescente de busca por relações offline, faz muito sentido para mim. Agora, se você já trazia questões de solidão antes de todo esse boom do online, ou se você, a partir desse mergulho em relações online, percebe que a solidão ou questões às vezes de uma angústia, mas no geral, questões referentes a uma saúde mental que não está 100%, não está boa. Então, eu te diria que sim, a busca pelas relações offline é um caminho que a gente tem que seguir. Com isso, eu estou dizendo para a gente execrar as relações online. Não. Estou dizendo assim, as relações online, vamos moderar, vamos pensar, vamos avaliar qual a quantidade que é boa para cada um. Mas eu diria que a busca pelas relações offline, isso daí é imprescindível. A gente não pode zerar na nossa vida as relações presenciais. Ou deixar no nível muito baixo, porque provavelmente nós vamos ter algumas consequências disso, tá? E falando nessa busca por relações offline, como que se faz isso? Até teve uma pergunta aqui não vou saber falar seu nome, tá? R3 é o terapeuta. O que é a solidão na visão sistêmica? Olha, a solidão na visão sistêmica vai depender da desordem que cada pessoa traz, né? A pessoa que tem essa questão e esse problema. Mas geralmente está associado a alguma falta, a uma exclusão de um ancestral importante. Então, quais são os ancestrais importantes? Aqueles que estão na nossa linha de vida. E que sem aquele ancestral, eu não existiria. Por vezes pode ser de outros familiares também, tá? Então, é muito individual, é muito singular a cada sistema familiar, tá? Mas, toquei nesse assunto porque quando a gente traz essa questão, quando a gente sente essa questão da solidão, é muito importante que a gente busque agir, né? Ser proativo em relação a essa questão. Porque muitas vezes a gente fica num modo infantil, esperando que as relações venham, que as relações naturalmente aconteçam. Ok, por vezes acontecem. Mas quando elas não acontecem e há uma dor muito grande referente à solidão, então aí a gente tem que fazer um movimento ativo de buscar relações presenciais, relações diretas com o outro. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Aí eu vim aqui na pergunta
Exatamente para dizer, ó, uma das coisas que a gente pode fazer é uma constelação. Vai que tem um conteúdo ali sistêmico importante que realmente está compondo com uma força maior essa questão da solidão. Então, sim, eu sugiro a constelação, dependendo aí da intensidade que você sentir isso e dependendo da intensidade da impotência que você sentir diante dessa questão da solidão. Agora, se a gente for olhar a nível comportamental, ou seja, aí eu vou trazer algo que a psicologia agrega, né? É esse agir proativamente. E agir proativamente significa buscar situações em que haja o outro presente. Como, por exemplo, se vincular a grupos, se matricular numa academia, se inserir, por exemplo, num grupo de coral, se você gosta de música, se inserir em um curso aí da sua área de especialização ou de alguma outra área de interesse, se inserir em grupos, por exemplo, para fazer atividade física. Existem grupos de corrida, existe a aula de pilates, a aula de academia, ou seja, ali você estará se aproximando de outras pessoas, e essas outras pessoas, estando próximas, sempre haverá ali a possibilidade de um vínculo. Agora, se você percebe, a hora que eu falo esses exemplos, se você percebe uma trava, um bloqueio muito grande, aí eu sugiro uma intervenção em outro nível, porque assim, o ir lá e se matricular na academia, o ir lá e se inserir no grupo do coral, se inserir num curso de culinária, enfim, aí de acordo com os interesses de cada um. Esse é um comportamento, você vai lá e faz. Aí aumenta a sua possibilidade, porque vocês têm uma diferença muito grande entre estar em determinados momentos lá junto com pessoas e o estar 100% do tempo isolada. Então, se você toma essas iniciativas, você aumenta a sua possibilidade. Agora, só isso resolve? Para algumas pessoas, sim. Vamos dizer assim, uma metáfora para o que eu quero dizer agora. Dependendo da profundidade, da raiz dessa sua questão. Se a raiz, vamos pensar aqui o nível da terra, né? Tá aqui a questão que é uma plantinha. Se a raiz tem um tamanho pequeno ou médio, talvez intervenções só comportamentais, assim, vão fazer muita diferença. Mas se você vai, se inscreve na academia, se insere em determinados grupos, mas lá, estando lá, você sente uma trava ou um desconforto, sinal de alerta. A raiz, ela está muito mais profunda e aí você vai precisar de outras intervenções. Mas continua fazendo essa do comportamento, de se inserir, de aumentar essa possibilidade por estar ali junto de pessoas. Junto de pessoas, de preferência, porque assim, talvez não adianta muito você se matricular na academia, sendo que você tem uma dificuldade de relacionamento, e cada dia você vai num horário, aí lá cada dia tem pessoas diferentes, aí você entra e sai sem se relacionar com ninguém. Mas essa inserção em grupos, ela é muito interessante
e vai ajudar, principalmente se você tiver dificuldade, uma dificuldade maior, principalmente se forem grupos mais a longo prazo, como, por exemplo, um curso em que, vamos supor, todo final de semana vocês vão se reunir para realizar a aula do curso. Na academia, procure ir sempre no mesmo horário, porque talvez aquelas pessoas que também vão sempre naquele horário, aquele entrar em contato repetidamente vai aumentar a possibilidade de um vínculo. Agora, quando eu falei da raiz mais profunda, aí a gente está falando não só de situações circunstanciais, a gente está falando de algo lá da sua mente. Aí trata-se de ou crenças limitantes ou lealdades familiares. Na possibilidade de lealdades familiares, constelação é um recurso que ajuda pra caramba. Na possibilidade de serem crenças limitantes, então, terapia. Por exemplo, se eu me insiro em um grupo, mas eu até converso com as pessoas, mas eu estou o tempo inteiro num desconforto, e aí eu não consigo aprofundar o vínculo. Então, o que se passa aqui na minha mente? Qual é a crença limitante ou qual é a lealdade familiar? Talvez você tenha uma crença limitante de se achar inferior ao outro e achar o outro muito superior. Aí isso vai impossibilitar tudo, porque tem algo lá no seu inconsciente funcionando que é na contramão do seu desejo. E aí o que ajuda muito é terapia. Agora, eu vou dar um exemplo referente à lealdade familiar. Vamos supor que, por um motivo X, você teve uma avó que ela vivia de uma maneira muito reclusa. Talvez, por ela, o desejo dela era a maneira como ela conseguia ficar melhor, ou talvez porque a relação de casal dela com o seu avô tinha muito sofrimento, e aí esse marido restringia muito as relações sociais da esposa, e décadas atrás, qual a alternativa que a esposa tinha, né? Então, talvez essa avó, ela foi se resignando, ficando cada vez mais isolada. E qual a desordem nisso? Tem aí uma desconexão dessa avó com a própria vida. Vamos supor que ela tivesse o desejo de se relacionar com outras pessoas. Aí existe ali uma desordem. E você, uma descendente dessa avó, inconscientemente você vai ter uma tendência de fazer igual. Você vai ter uma tendência de, talvez por dó dessa avó, de ficar junto dela. Vó, eu estou aqui junto com você. E repetir aquele padrão de vida dessa avó. Bom, aqui eu estou inventando, tá, gente? Uma história como exemplo. Não sei se... sim, enfim, eu acho que esse exemplo ele contempla algumas possibilidades de desordens sistêmicas. Agora, e se é isso que está aqui impactando como algo lá no seu inconsciente e na energia do seu campo te falando? Não pode se relacionar com o outro. E aí você está nessa dinâmica. Aí não vai adiantar se inserir em grupos. Aí é importante trabalhar na raiz, na origem. E como que a gente trabalha uma lealdade familiar? Com uma constelação.
tá? Bom, gente, eu acho que o meu objetivo aqui hoje era esse, tecer algumas considerações sobre essa reflexão de mundo online, relacionamentos online e solidão. Sim, o relacionamento online, ele supre várias lacunas, é algo muito bacana, mas ele não supre integralmente. Se você estiver vivenciando isso, pode continuar no online, mas de maneira moderada, mas invista nos relacionamentos presenciais. Nós precisamos de contato humano. Nós precisamos de olho no olho. Olha só, é muito mais estímulo que vem, que é diferente de quando tem uma tecnologia mostrando o meu olho para você. A tecnologia, ela não consegue retratar 100% das minhas microexpressões, 100% de todo o meu tom de voz. E a comunicação entre seres humanos se dá de diversas maneiras. E muitas delas a tecnologia não contempla. Então, só ratificando a importância de, sim, nós temos que nos relacionar presencialmente, sim, isso é muito importante. Bom, eu vou encerrar agora, mas antes de eu encerrar, eu gostaria de te pedir, se você curtiu essa reflexão, se você gostou dessa reflexão, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você percebe que sofre de solidão. E se você não é inscrito, se inscreve que vai ser um prazer te ter aqui juntinho de mim, tá? No mais, gente, grande beijo no coração de todos e até um próximo momento. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês.